Grêmio vai a Caxias e consegue um empate com o Juventude em 0-0. O título é exatamente esse. O Grêmio consegue um empate com o Juventude. Pois bem, o Renato acaba fazendo algo de diferente no time. Ele coloca o lateral Fábio, lateral direito, jogando na esquerda, para dar um pouco mais de experiência e tentar segurar os jogadores de ataque do Juventude. O fato é que o Grêmio poderia ter saído com a vitória. Algumas chances claras teve, mas faltou um pouco de criatividade. O Grêmio demorou para começar a criar. O Franco Cristaldo, que era o principal jogador, no primeiro tempo jogou um pouco mais recuado, um pouco fora da sua posição habitual, que o técnico Renato pediu para ele fazer nos últimos jogos, chegar mais próximo da área. Por conta dessa modificação de jogar um pouco mais postado, o Franco acabou sendo prejudicado. Faltou criatividade para o Grêmio conseguir criar um pouco mais e entrar dentro da área do Juventude. O Juventude tinha dois jogadores pendurados com cartão amarelo que poderiam tirar eles do jogo de volta da final. O Renato não soube explorar isso. Quando ele muda o time, tirando o Franco e coloca o Duqueiroz no lugar, ele tira o PP para poder colocar o time um pouco mais, deixar o time um pouco mais fechado, porque ele coloca o Duqueiroz como um meio armador que ele não é esse meio armador. Ele coloca o Dodge para ficar como primeiro volante e usar o Vila Sante para sair e ajudar o Duqueiroz na armação, e as coisas não funcionam. O Grêmio vai para uma abafa, numa correria. Aí, Gustavinho, sempre ele fazendo suas corridas pelo lado de fora, tentando ajudar, velocidade, toque, mas a falta de todos os jogadores fazendo um rodízio para bater em cima do jogador do Grêmio, e o Anderson Daronco não inibiu, não coibiu isso, não proibiu isso, não conseguiu tirar esse ímpeto do Juventude em fazer esse rodízio de faltas. Até o Diego Costa acabou sofrendo com faltas muito fortes e não gerou cartão amarelo. Teve um lance que para mim foi determinante. No momento em que o Diego Costa vai para a linha de fundo, o goleiro do Juventude, o Gabriel, ele espalma a bola, ele está fora da área, ele bate com a mão na bola fora da área. E foi um erro clássico, claro. O árbitro conseguiria, da posição que ele está, ver onde estava a bola. E o VAR não podia interferir, óbvio, porque não era um lance de perigo de gol, mas era um lance de jogo. Falta, mão na bola, fora da área, cartão amarelo pro goleiro e falta pro Grêmio. Não aconteceu nada disso. Não teve nada disso. Teve cotovelo na cara do Fábio, não teve amarelo. O Jadson, o volante do Juventude, no primeiro tempo ele cometeu, se eu não me engano, foram 8 faltas. O Grêmio fez 3 e tomou um cartão amarelo. O Juventude não tomou nenhum. E assim continua os erros de arbitragem. Bom, falei um pouco da arbitragem, já tinha dito que na minha postagem lá no meu Instagram, até peço para vocês seguirem, que a arbitragem eu não iria comentar, mas eu fui muito forte dizendo que a arbitragem com o Daronco como árbitro e o Jean-Pierre Lima como árbitro de vídeo me deixa muito preocupado exatamente por esse tipo de lance que aconteceram na partida. O Renato tentou ajeitar o time. Quando ele viu que as mudanças dele não funcionou, ele se manteve com o time tentando tocar a bola, saindo em velocidade, mas trabalhando ela, tentando trabalhar ela para poder não deixar a bola com o Juventude. Logo no final do jogo ele coloca o Nathan Fernandes, que tenta fazer alguma coisa, colocou o Soteldo também, que tentou fazer alguma coisa, mas é muito claro a falta de ritmo do venezuelano. Entrou o João Pedro Galvão no lugar do Diego Costa, e aí não aconteceu mais nada, ficou nisso. O Juventude veio para cima com o Nenê, com o Eric, com o Rildo, e também acabaram esbarrando na barreira, no sistema defensivo do Grêmio. O Kaique, junto com o Rodrigo Eli, lá no primeiro tempo conseguiram cometer um erro grosseiro de uma final. Eles não se falaram. O Kaique foi sair fazer o tiro de meta e não olhou para o Rodrigo Eli, simplesmente tocou a bola para ele, e depois cobrou o Rodrigo Eli numa atenção que ele não estava prestando atenção, numa saída de bola. Enfim, tudo errado naquele início de jogo, se consertou, mas esse é um erro capital de saída de bola que não pode acontecer numa final de campeonato, não importa qual seja ele. Bom, o Grêmio leva 0-0 para a Arena, no próximo sábado decide com o Juventude, um jogo que tem que vencer para ser campeão. Empate com gols, sem gols, vai tudo para os pênaltis. Uma vitória. Antes disso, o Grêmio tem um jogo
na Libertadores contra o The Strongest, lá na altitude, na terça-feira, volta na quarta para começar a pensar no Campeonato Gaúcho. Juventude descansado e o Grêmio vai lá fazer a sua estreia na Libertadores. É por aí, precisa ter grupo e as coisas têm que andar. Renato precisa pensar muito bem no que ele vai fazer e mexer, porque o Campeonato Gaúcho tá na mão. Ele deixou escapar uma vitória, podia ter vencido. Era dar uma apertadinha que ele vencia o jogo hoje. Não quis levar para a arena, agora tem que sofrer com as consequências. Segue a gente aqui, e esse é um vídeo apoiado pela KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa lá, se registre e use o código promocional da Pachola para vocês ganharem 20% no seu primeiro depósito. Daqui a pouco a gente volta.